Então vamos passar a palavra para a Fran. Bem, meus amigos, muito boa noite. A Renatinha já nos colocou na trilha do tema, né? Ela falou que os nossos filhos são espíritos imortais, eles vão para o mundo espiritual e voltam, vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. E aí eu queria abordar isso, queria explorar hoje esse vão para o mundo espiritual. Quando espíritos, nós vamos para onde? Essa aqui é a pergunta. Desencarnamos. Para onde é que a gente vai? Tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 3, e é nele que eu quero me concentrar, que diz que há muitas moradas na casa de meu Pai. E aí hoje me ocorreu de conversarmos um pouco sobre esse capítulo, porque no fundo ele tem tudo a ver com o que a Renata falou, com essa ida e vinda aí que a gente faz ao mundo espiritual. Vamos ver o que é esse mundo espiritual. É realmente para o mundo espiritual que nós espíritos vamos ficar? Ou será que existem outras regiões no cosmos onde nós espíritos podemos nos situar, que não seja aquela região que a gente costuma falar mundo espiritual? Então as respostas estão nesse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo que tem como título Há muitas moradas na casa de meu Pai, e é baseado numa passagem de Jesus que está narrada no Evangelho de João, no capítulo 14, itens 1 a 3, versículos 1 a 3. Diz assim João: que o vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede também em mim. Quem está falando é Jesus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porquanto eu vou para preparar lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que lá onde eu estou, vós estejais também. Então, vejam, Jesus, ele já nos dá a pista de que a vida não se encerra com o fenômeno morte. Aliás, quando a gente estuda um pouquinho os evangelhos, especialmente as parábolas, a gente vê a preocupação de Jesus em nos mostrar que além da vida material, existe algo mais. A gente fica tão preocupado com a vida material e nós esquecemos que existe uma vida espiritual, que é a verdadeira vida, como Jesus procura nos transmitir. Vejam que Jesus está dizendo que ele vai preparar o lugar para nós e vai voltar para nos levar junto com ele. Como é que é essa história? Para onde nós vamos? Comentando esse trecho aí, Kardec diz assim, é o segundo item desse capítulo 3. O primeiro é essa passagem do Evangelho. Kardec intitula Diferentes estados da alma na erraticidade. Bom, já começamos com uma palavrinha aí, muito conhecida, muito citada por Kardec, mas que às vezes a gente não precisa bem o alcance dessa palavra. O que é erraticidade? Por que Kardec utiliza essa palavra erraticidade com frequência? Utiliza no Livro dos Espíritos, utiliza no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita, enfim, em toda a obra espírita, ele refere-se à erraticidade. O que é a erraticidade? Na época de Kardec, ele não tinha a facilidade que nós temos hoje de conhecer melhor o mundo espiritual. Ele não tinha, como nós temos hoje, os livros de André Luiz, os livros de Manuel Filomeno de Miranda, os livros, enfim, que vêm nos dizer como é a vida no mundo espiritual. Kardec não era tampouco médium ostensivo
não era médium dinâmico na classificação do Herculano Pires. O Herculano Pires, grande filósofo espírita, grande trabalhador da doutrina, ele dizia que nós temos dois tipos de médiuns: os médiuns dinâmicos e os médiuns estáticos. Os médiuns dinâmicos são aqueles que efetivamente dão uma passividade aos espíritos através da psicofonia, da psicografia, enfim, dos diversos tipos de mediunidade. E o médium estático é aquele que não tem esse tipo de facilidade, mas ele recebe intuições, recebe inspirações. Portanto, todos somos médiuns nesse sentido, porque todo mundo recebe as inspirações do seu espírito guardião, todos nós somos influenciados pelos espíritos. Então todos somos médiuns nessa visão. Mas Kardec não sabia como é que era o mundo espiritual. Os espíritos não detalharam para ele, como detalharam mais tarde para nós, através da mediunidade de Chico Xavier, como é o mundo espiritual, a cidade do nosso lar. Então, a ideia de Kardec, a ideia que passam os espíritos para ele, é de que uma vez que o espírito desencarna, ele fica errante, mas não no sentido de ficar perdido no mundo espiritual. Errante é um termo que a gente pode utilizar nesse sentido, né? O sujeito está errante, ele está sem rumo, ele está meio perdido, mas não é essa a ideia de errante aqui. O espírito errante é aquele que está no mundo espiritual aguardando uma nova oportunidade de encarnar, de voltar. Então esse é o espírito errante. E, portanto, onde fica o espírito errante? Fica na erraticidade. Onde fica essa erraticidade? É aí que vai falar Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que é muito importante a gente sempre mostrar o pensamento de Kardec para que nós o admiremos cada vez mais. A sabedoria, o bom senso, a lógica do seu raciocínio. Então vejam que a palavra erraticidade, ela tem um sentido que quer dizer mundo espiritual. Nós, quando desencarnarmos, nós vamos para o mundo espiritual, vamos para a erraticidade, porque todos nós precisamos reencarnar. Todos nós, do estágio evolutivo que estamos, precisamos reencarnar. Nos diz o Livro dos Espíritos que só não tem necessidade de reencarnar os espíritos puros. Os espíritos puros não têm essa necessidade. Eles encarnam, às vezes, para cumprir uma missão, como o próprio Jesus. Jesus, espírito puro, ele encarnou entre nós para nos mostrar, para viver a lei de Deus, exemplificar a lei de Deus, e nos mostrar, portanto, como nós temos que fazer para chegarmos a praticar a lei de Deus. E Jesus veio com essa missão. No livro A Caminho da Luz, outro livro clássico, o Emmanuel diz o seguinte, diz que no momento em que a Terra estava sendo cogitada, né, o planeta estava sendo cogitado de ser criado, reuniu-se no mundo espiritual uma pleiade de espíritos angélicos, dentre eles Jesus. E Jesus foi escolhido então por esse grupo de espíritos angélicos, nas proximidades aqui da Terra, para ser o governador espiritual da Terra. Então, o primeiro momento é esse momento em que, primeiro momento de reunião de espíritos angélicos, de que nos dá a notícia Emmanuel, é esse momento em que a Terra estava sendo criada. Depois, num segundo momento, esse grupo de espíritos se reúne de novo para dizer que decidir que Jesus precisava encarnar para mostrar o caminho que nós devíamos seguir, porque a humanidade estava de tal maneira perdida nas coisas materiais, que ela não conseguia um progresso adequado. Então Jesus vem e num grande sacrifício, a gente pode imaginar então o sacrifício de Jesus no espírito puro, encarnar num mundo de expiações e provas, com muito ligado ainda à matéria, com um povo muito ligado à matéria. Então foi um sacrifício enorme que Jesus fez. Estou falando isso para nós valorizarmos o esforço de Jesus e procurarmos dessa forma fazer o que estivermos ao nosso alcance
para que tenha valido a pena Jesus fazer a sua vinda aqui entre nós. Mas então diz Kardec assim: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados locais apropriados ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito da erraticidade. Então vejam que Kardec, no primeiro item do seu comentário a essa frase de que há muitas moradas na casa de meu pai, ele situa mundos, outros mundos onde nós possamos encarnar, não necessariamente com corpos físicos idênticos a esses que nós temos, mas nós temos outros mundos físicos para encarnar, e hoje a gente vê a ciência se aproximando cada vez mais dessa verdade. A gente vê aí as sondas que as diversas nações, com recursos para isso, mandam ao espaço e começam a trazer notícias de que existem, provavelmente, mundos semelhantes à Terra, com vida, inclusive, semelhante à nossa. Mas isso não significa que todo tipo de vida que exista no universo seja semelhante à nossa. Nós podemos ter mundos que a vida seja diferente da nossa, mas que haja vida. Então Kardec está nos mostrando que existem outros mundos físicos, onde nós podemos, quando deixarmos esse corpo, ir para outros mundos mais evoluídos, onde possamos ter a nossa trajetória evolutiva. Nós temos um exemplo, nesse próprio livro Caminho da Luz que eu falei. O Emmanuel nos relata de um grupo de espíritos que vivia num planeta, vivia num mundo, né? Num mundo chamado Capela, na constelação do Cocheiro, uma região distante da nossa aqui, da nossa galáxia. Então, esses espíritos, o mundo deles chegou num estágio evolutivo semelhante ao nosso. Muita evolução material, muita evolução tecnológica e uma limitada evolução moral. Então, quando isso começa a acontecer, quando o mundo começa a evoluir, ele começa a ter uma outra densidade vibratória. E os espíritos que vão permanecer nesse mundo são aqueles que tiverem a densidade vibratória adequada daquele mundo onde ele está. Em outras palavras, se a densidade vibratória da Terra começa a mudar, os espíritos que aqui vão permanecer são aqueles que vão ter uma densidade vibratória adequada. Se ela está melhorando, aqueles que têm uma densidade vibratória melhor é que vão permanecer aqui. Os que não tiverem essa densidade vibratória melhor, forçosamente vão ser atraídos por um outro mundo, já que existem muitos mundos físicos do universo, onde vão poder dar sequência à sua evolução espiritual. Foi o que aconteceu com esses capelinos. Naquele momento, o mundo deles estava numa fase semelhante à que nós vivemos hoje. E aí muitos deles foram atraídos pela densidade vibratória da Terra e reencarnaram aqui na Terra. Vieram constituir os 4 grandes povos da antiguidade, os egípcios, os arianos, os hindus, e eles então passaram a alavancar o progresso da Terra. Até hoje a gente não sabe como é que as pirâmides do Egito foram, na verdade, construídas. Até hoje a gente não sabe os detalhes que cercam a construção das pirâmides. Quando a gente começa a ler sobre esse assunto, mas que sabedoria desse povo egípcio naquela época, que hoje a gente vai desvendando aos pouquinhos. É por isso, é porque era um povo que veio com muito conhecimento tecnológico aqui para a Terra. E a Terra, neste momento, vive um momento semelhante ao que viveu Capela. Daqui a algum tempo, isso não vai acontecer hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã, meus amigos. Não precisem ficar assustados, nós temos tempo para nos melhorar, né? Isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite, isso é um processo. Então, sei lá quanto tempo vai durar isso. 10, 20, 30, 40, 100? Quantos anos? Isso vai depender da população da Terra.
dos espíritos que estão aqui na Terra. Então, nós temos que nos esforçar, aproveitar as oportunidades, para pelo menos, se não temos condições de imediatamente irmos para um mundo mais elevado do que a Terra, né? Porque às vezes o espírito consegue fazer uma evolução tão boa aqui nessa encarnação, que ele vai ser convidado a ir a um mundo mais evoluído. A vibração dele faz com que ele possa ir para um mundo mais evoluído. Conta a tradição espírita que Bezerra de Menezes teve essa oportunidade, mas que ele preferiu ficar aqui nos auxiliando no nosso crescimento, né? Isso teria sido uma mensagem recebida por Divaldo em 1950. É uma percepção do Divaldo em 1950. E aí, quando chegou o ano 2000, porque a notícia era de que Bezerra teria sido autorizado a ficar 50 anos conosco. Aí, quando chegou no ano 2000, o pessoal ficou preocupado. Agora que o Bezerra vai embora, vai ficar muito ruim aqui na Terra, né? Mas não era nada disso. Vieram mensagens dizendo que não era essa precisão matemática. Nós não precisávamos ficar temerosos, porque Bezerra continuava aqui nos ajudando, continuava acreditando na população da Terra e estava aí nos ajudando. Então, meus irmãos, isso tudo para mostrar que existem, portanto, moradas em outros mundos, aonde nós podemos, como espíritos, reencarnar. É isso que Kardec está dizendo para nós. E a ciência nos diz isso, e a doutrina espírita nos afirma isso, e nós temos convicção de que será assim. Agora, enquanto nós não reencarnamos num outro mundo físico, como ficamos? É a segunda parte do que fala o nosso Kardec. Independentemente da diversidade dos mundos, porque ele até agora só falou dos mundos físicos, essas palavras também podem ser entendidas como estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, né? Então, independente disso, nós também temos no mundo espiritual, na erraticidade, portanto, uma série de regiões onde nós podemos nos situar, também de acordo com a nossa vibração. Então vejam como é importante a vibração que nós cultivamos ao longo da nossa existência. Se nós estamos trabalhando no bem, pensando bem, fazendo bem, se nós pensamos no nosso semelhante, nos esforçamos, é claro, ninguém tem uma conduta reta, nós ainda estamos numa fase muito inicial da nossa caminhada. Se a gente parar para pensar, no Livro dos Espíritos, Kardec coloca os espíritos em 3 ordens. A ordem mais avançada é dos espíritos puros. Abaixo dos espíritos puros, os espíritos bons. E abaixo dos espíritos bons, os espíritos imperfeitos. Há uma subclassificação dos espíritos imperfeitos em cinco classes. Quer dizer, a ordem dos espíritos imperfeitos tem 5 classes. A ordem dos espíritos bons em 4 classes. E a ordem dos espíritos puros é uma classe única. Bem, a gente começa, é inevitável, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, quando a gente está nos cursos e começa a falar sobre isso, o pessoal começa a identificar. E, rapaz, olha, essa característica aqui eu tenho, eu sou egoísta, pô. Eu já faço bem, né? E aí a pessoa começa a identificar. É inevitável, a gente tem curiosidade de saber a nossa posição. Não se surpreendam se for fazer isso, porque vocês vão se encontrar lá pelos espíritos imperfeitos ainda, beirando ali os bons, né? Se alguém aqui achava que era espírito puro, olha, lamento informar, né? Mas ainda está muito distante da pureza espiritual, né? O único espírito puro, isso é dito por Emmanuel, que encarnou aqui na Terra foi Jesus. Nem Bezerra. Bezerra é espírito superior. Chico, Eurípides, né, e vários outros vultos expoentes da doutrina espírita são espíritos superiores, espíritos bons, mas uma classe mais avançada dentro dos espíritos bons. Nós, pobres de nós, ainda temos muito que evoluir. E os mundos, nesse mesmo capítulo, um pouquinho mais à frente, Kardec vai falar dos mundos.
Assim como os espíritos, os mundos também têm uma classificação, né? Isso se dá no item 3, perdão, no item 4, quando Kardec diz assim, ó, que existem 5 tipos de mundos: os mundos primitivos, os mundos de expiações de provas, os mundos de regeneração, os mundos ditosos ou felizes, depende da tradução, e os mundos celestes ou divinos. Características desses mundos: mundo primitivo, destinado às primeiras encarnações da alma humana. Bem, nosso planeta, nosso mundo aqui já passou, já não somos mais mundo primitivo. Mundos de expiações e provas, onde domina o mal. Então nós estamos ainda nessa condição de expiações e provas. Segundo degrau de 5. Ora, se nós estamos no segundo degrau de 5, nós somos espíritos o quê? Será que nós já somos espíritos superiores? Só se formos missionários, né? Mas com as nossas dificuldades para praticar a lei de Deus, para praticar o que Jesus nos trouxe, nós ainda temos muito chão pela frente. Então é natural que a gente seja ainda espírito imperfeito. Estamos passando a mundo de regeneração, nos quais a alma ainda tem o que espiar e aurem novas forças, repousando das fadigas das lutas. Vejam, os espíritos não dizem que no mundo de regeneração o mal será sobrepujado pelo bem. Não, não, não. Ele vai falar sim, eles vão falar que os mundos ditosos felizes, sim, aí sim, o bem vai sobrepujar o mal. Nos mundos ditosos ou felizes, nós ainda estamos longe. Estamos passando a mundo de regeneração, ainda vamos conviver com o mal durante muito tempo. Finalmente, os mundos celestes ou divinos, esse não dá nem para a gente pensar agora, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então vejam, Kardec, ele inclusive classifica os mundos para que nós tenhamos noção da nossa pequenez. De maneira, meus amigos, que aí, quando nós desencarnamos, nós vamos para o mundo espiritual, dependendo do estado vibratório em que nos encontramos. Se nós estamos num bom estado vibratório, nós vamos naturalmente para regiões mais felizes no mundo espiritual. Se nós temos um estado vibratório mais primitivo, né, menos avançado, né, nós vamos para regiões menos felizes no mundo espiritual. No mundo espiritual, as coisas funcionam diferente do mundo material. No mundo material, se nós queremos nos deslocar, por exemplo, do Rio para São Paulo, nós pegamos um ônibus, um avião, vamos de qualquer meio de transporte. É geográfica o nosso deslocamento é geográfico. No mundo espiritual não é assim. No mundo espiritual existem várias regiões que se interpenetram e se circunscrevem. Essas regiões, nelas nos situamos pela nossa vibração. Então, se nós temos uma vibração muito primitiva, nós vamos para mundos de maior sofrimento. Se nós temos vibrações muito boas, nós vamos para mundos melhores. Mundos, que eu quero dizer, regiões melhores no mundo espiritual. Nesse livro aqui, ó, as 7 esferas da Terra, passei lá na livraria, ainda tem esse livro. Se alguém quiser conhecer, esse livro é muito interessante. Não é um livro novo não. Mas é um livro do Mário Frigério, editado pela FEB. O Mário Frigério é um colaborador antigo da FEB. E o Mário Frigério, ele, baseado na obra de André Luiz, ele chegou à conclusão de que existem 7 regiões espirituais circunscrevendo a Terra. Essas regiões espirituais não são geográficas, como eu disse a vocês. Essas regiões espirituais, elas vão existir em todo o planeta. Não é uma região aqui no Rio de Janeiro, outra em São Paulo, outra em Minas. Não, ela está em todo o planeta. Essas 7 regiões espirituais, eu até fiquei assim pensando, porque ele quando coloca uma região de maior sofrimento, de pior densidade vibratória, como sendo a região das trevas, isso baseado em André Luiz,
Tá? Se vocês quiserem depois, vocês podem pegar o livro e podem ver. Um pouco acima das trevas, acima vibratoriamente falando, nós temos o abismo. Ele diz que essas duas regiões são regiões subcrostais. Então aqueles espíritos mais endurecidos, aqueles espíritos maus, eles vão para essas duas regiões, dependendo da sua vibração. No livro Libertação, por exemplo, a gente tem ideia do que é essa região trevosa. Quando a gente vê o resgate de Gregório lá no mundo espiritual. É um livro espetáculo, está sendo estudado aí por um grupo, né? São vocês que estão estudando, né? Não é isso? Não é o Gregório que está? Não, mas agora não vão entrar nesse grupo, porque eles já estão no final do livro, né? Vocês devem entrar no grupo que vai estudar agora, a partir do próximo ano, o Libertação. Né? Mas é um livro interessante, porque ele mostra essa região das trevas. E a gente vê como é que é o mecanismo, como os espíritos se conduzem nessa região. A obra de André Luiz é admirável por isso. Então essas duas regiões são subcrostais, quer dizer, estão abaixo da crosta, abaixo dessa superfície em que nós nos encontramos. Nessa superfície que nós nos encontramos, na crosta, também existem espíritos. Nós podemos perceber isso com clareza. Quando a gente recebe boas influências, são espíritos bons que se aproximam de nós, ou quando nós recebemos influências ruins, porque o livro dos Espíritos nos diz que os espíritos, Kardec pergunta, 459, 459, pergunta se os espíritos influem na nossa vida. E aí os espíritos respondem: mais do que supondes, são eles às vezes que vos dirigem. Então, nossa região que nós nos encontramos, pela nossa vibração, nós atraímos os espíritos. Esses espíritos estão aqui na crosta, nos envolvendo. Nesse momento, nós estamos com espíritos aqui, certamente, neste ambiente nós estaremos com espíritos bons. Mas em outros ambientes que porventura nós tenhamos que estar, os espíritos talvez não sejam bons. Talvez sejam espíritos mais sofredores. E vão nos passar vibrações também negativas. Então, o mundo espiritual está aí, nos envolvendo. Acima da crosta nós temos o umbral, que seria a quarta região. A quinta, a esfera da arte, cultura e ciência. A sexta, a esfera do amor universal. E a sétima, a esfera diretora do planeta. 7 esferas, portanto, segundo nos coloca o nosso querido Mário Frigeri, com base na obra do André Luiz. A obra as esferas com as quais nós mais nos familiarizamos são justamente as 4 primeiras, que é para onde normalmente o povo que está aqui na Terra vai, ou vai para as trevas, ou vai para o abismo, ou fica aqui na crosta mesmo, ou vai para o umbral. Aí o pessoal está dizendo assim: pô, mas umbral, Afrânio, eu quero ir para nosso lar, Afrânio, você está me mandando para o umbral, pô? Pois é. Mas acontece que o umbral fica em nosso lar fica no umbral. É que no umbral nós temos 3 regiões, segundo André Luiz. Tem aquele umbral mais denso, umbral médio, e tem um umbral um pouquinho melhor, que é onde fica nosso lar. Então, não tem jeito, vamos desencarnar, nós vamos para o umbral, pessoal. Preparem-se. Agora é trabalhar para a gente ir para uma região melhor, de preferência, nosso lar. E a gente acha que nosso lar é a única cidade espiritual que existe no mundo espiritual. Aliás, a própria leitura do livro nos faz supor isso. Mas quando a gente vai estudando mais a obra de André Luiz, e a gente vai lendo mais sobre o tema, a gente vai vendo que não é bem assim. Porque lá em nosso lar, a gente vê o atendimento que eles fazem à guerra que está sendo feita na Europa, a guerra que está ocorrendo na Europa, porque o nosso lar é escrito justamente na época em que a guerra estava acontecendo, a Segunda Guerra Mundial. Mas isso aí nós temos que entender como uma linguagem figurada, um ensinamento de André Luiz, nos mostrando como os espíritos oram por aqueles que estão nos combates, como socorrem os combatentes, como eles atuam em relação aos combates com prece, com atuações mesmo
espirituais junto àquelas pessoas que desencarnam. Então a gente tem que... O objetivo de André Luiz é nos mostrar que os espíritos, diante de uma situação dessa, não ficam parados. Mas isso não significa que nosso lar seja a única colônia espiritual, seja a única cidade espiritual. Existem várias cidades espirituais. Nosso lar, segundo nos dizem os espíritos, fica situada próximo ao Rio de Janeiro, numa região umbralina próximo ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Minas, sul de Minas, por aí. Fica nessa região. Existem outras colônias. Eu até estava comentando antes da reunião, estava comentando com um companheiro, que uma vez passou pelas minhas mãos um livro onde o autor se propunha a dizer todas as cidades espirituais que existiam no Brasil e a região que elas ficavam. Eu adoro comprar livro, né? Eu adoro ler. Mas esse dia, não sei por que razão, eu não comprei o livro. Acho que eu não dei crédito ao autor. Mas eu devia ter comprado, pelo menos ia matar a minha curiosidade, né? Ia satisfazer a minha curiosidade. Mas então existem várias cidades espirituais. Uma cidade espiritual, parecida com a nossa, fica sobre a cidade de Santos, segundo o espírito Cairbar Schutel, fala no livro Alvorada Nova, chama-se Alvorada Nova. Esse livro, editado pela editora Clarim, ele diz como é a Alvorada Nova. Assim como o André Luiz fala como é nosso lar, o livro Alvorada Nova diz como é a colônia de Alvorada Nova, no mundo espiritual, né? E é Cairbar Schutel que traz para nós. Cairbar Schutel, bandeirante do espiritismo, trabalhou no movimento espírita do interior de São Paulo, né? Fundador do jornal Clarim, né? Fundador da casa editora Clarim. Então, um trabalhador da doutrina espírita, ele vem e dá essa comunicação através do Abel Gleiser, que é o médium. Como bom paulista, os paulistas vão, depois que desencarnam, eles preferem uma cidade próxima ao mar, vão para a cidade de Santos, né? Que é o passatempo predileto paulista, é isso, é para essas cidades. Quando eu também vi esse título aqui, As 7 Esferas da Terra, eu fiquei pensando, mas por que 7? Não por que 8, por que 9? E aí me lembrei que eu li na Gênese, deixa eu ver se eu marquei aqui, no capítulo 5 da Gênese, quando fala do sistema do mundo, Kardec começa a falar do sistema segundo Ptolomeu, como é que era a Terra, quantas esferas tinha. E aí logo depois ele diz assim: longo tempo prevaleceu a crença em muitos céus superpostos. Vejam a palavra que ele usa, superpostos, cujo número, entretanto, variava. O 7º era tido como mais elevado, donde a expressão ser arrebatado ao 7º céu, né? Tinha uma revista aqui que eu tenho certeza que muitos de vocês leram aí, 7º céu, né? 7º céu. Como é que era o 7º céu? Era uma revista de fotografias, né? Não, eu li porque eram dos meus pais, aí pessoal. Não, deixa eu livrar minha barra aqui. Não cheguei a comprar na banca 7º céu, não. Mas eu lia porque meus pais guardavam e eu cheguei a ler. Era uma espécie de fotonovela, né? Era muito bacana, né? Vocês leram o 7º céu? Terezinha, leu o 7º céu? É. Também foi dos seus pais que você leu? É, também foi dos pais dela, né? Então era para a revista, o 7º céu era o máximo, né? Então é isso. O 7º céu aqui, segundo a 7ª esfera, é a esfera diretora do planeta. Um panorama de como são essas cidades espirituais. Então vamos ver uma cidade espiritual que fica numa região de sofrimento, narrado por André Luiz no capítulo 4 do livro Libertação. Olha só o panorama. A claridade solar jazia diferenciada. Então, luz do sol, fumo cinzento cobria o céu em toda a sua extensão. A volitação fácil se fizera impossível, porque o André Luiz já estava num estágio de evolução que ele podia volitar. Desde lá do final do livro Nosso Lar, ele podia volitar. Mas nessa região aqui, do livro
Libertação ele não podia mais voltar. Vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado. As árvores não tinham folhagem farta e os galhos quase secos davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Aves agoureiras de grande tamanho, de uma espécie que poderá ser situada entre os corvos, crocitavam em surdina, semelhando-se a pequenos monstros alados, espiando presas ocultas. É um panorama de terror, né? Filme de terror, né? Edgar Allan Poe, livro de Edgar Allan Poe, isso aqui, né? Só realmente coisas terríveis. Então esse é o panorama desses mundos de trevas, esses mundos de abismo, né? Sobre o abismo, me lembrei agora, no livro Obreiros da Vida Eterna, tem uma passagem, os espíritos que estão no abismo, que não conseguiam uma ponte para passar para o lado em que se encontravam os espíritos que estavam ali socorristas. É uma situação de muito sofrimento. Agora, um outro livro aqui que vem nos dar um panorama de uma região ainda mais interessante que a de nosso lar, o livro Voltei, de irmão Jacó, né? Diz assim no livro Voltei, o irmão Jacó, também pela psicografia do Chico, ele fala: a estrada que percorríamos marginava-se de flores, algumas delas como que talhadas em radiosa substância, o que convertia a paisagem numa cópia do firmamento. Árvores próximas pareciam cobertas de estrelas. A que país, afinal, fora eu arrebatado pela morte? Perdão. A que país, afinal, fora eu arrebatado pela morte? Teria subido a terra até o céu, ou teria o céu baixado até a terra? O irmão Jacó falando. Vi desdobrar-se ante meus olhos enlevados a paisagem florida e brilhante de um burgo feliz. Atravessávamos extensas e formosas avenidas, marginadas por vegetação caprichosa. Quando tive contentamento de ver alguns pássaros marcados por peregrina beleza. Cantavam estáticos, glorificando a divindade. E aí, meus irmãos, para onde é que nós vamos? Para onde é que nós queremos ir? Para essa região do lado do Libertação ou para essa região do livro Voltei? Eu quero, se possível for, ir para essa região do livro Voltei. O mais perto possível dela. Então, essa nossa abordagem desse tema na noite de hoje é para nós perseverarmos no nosso esforço. Nós estamos vivendo momentos de grande dificuldade no nosso país e muitas vezes nós somos tentados a não seguirmos o caminho que Jesus nos aconselha, o caminho do homem de bem, e o Evangelho nos dá os detalhes, nos dá como nós, homens de bem, devemos nos comportar. Então nós não podemos nos esquecer disso, que nós temos que seguir exatamente o que Jesus nos passou. O máximo possível ao alcance de cada um de nós. Mas isso vai fazer valer a pena, porque está certo que um dia teremos que voltar ao mundo espiritual. E quando voltarmos ao mundo espiritual, nós poderemos ir para regiões mais felizes ou menos felizes. Então, o meu objetivo aqui é, mostrando essas regiões felizes ou menos felizes do mundo espiritual, nós podermos fazer uma opção melhor de aproveitamento da nossa encarnação. Esse é o nosso objetivo. E o Chico diz assim: na terra e o semeador, nosso lar é o retrato de muitas colônias que nos aguardam, mas não é propriamente o retrato único, porque possuímos, além da terra, além da vida física, muitas e muitas cidades de natureza superior e outras de natureza inferior, a que chegaremos inevitavelmente segundo as nossas escolhas e méritos deste mundo. Então, Chico sempre com a sua sabedoria,
Ele que fala, era uma entrevista, esse livro Até o Semeador é um livro de entrevistas, ele nos mostra então o caminho que a gente tem que seguir. E nós estávamos comentando outro dia que o Emmanuel disse num livro chamado Religião dos Espíritos, que nós temos no espaço incomensurável mundos berços, mundos experiência, mundos universidade, mundos templos, mundos oficina, mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões, né? Quer dizer, do ponto de vista do nosso futuro, nós podemos nos situar em um desses mundos. E, inclusive, nos foi dito que o Chico teria revelado que Hitler estaria num desses mundos prisões, no planeta Plutão, né, cumprindo uma pena de 1000 anos de solitária. 1000 anos de solitária, por todo o mal que ele fez à humanidade. Né? Então não estaria nem numa região aqui, limítrofe da Terra, no mundo espiritual, ele estaria num planeta desses, num mundo prisão, como diz o André Luiz. Então, meus amigos, nós temos que fazer as nossas escolhas para que nós, no mundo espiritual, estejamos em regiões mais felizes e para que a gente possa, também no mundo espiritual, dar seguimento ao nosso processo de aprendizado, de aperfeiçoamento, para então retornarmos novamente à Terra. Né? A gente fala que a morte do corpo físico não é uma coisa ruim que muita gente possa pensar. Né? Pensem da seguinte forma, né? Os que ainda não chegaram vão chegar lá. Depois dos 40, um amigo diz que nós ficamos crocantes. Né? Tem muita gente crocante aqui, né, nesse salão hoje, inclusive eu. Né? A gente fica crocante, tudo faz barulho, né? As juntas todas. Então, nós ficamos crocantes. Vejam só, a gente vai chegando, quanto mais idade a gente fica, mais crocante nós vamos ficando. Né? Com mais dificuldades a gente vai ficando. É a memória que falha, né? É o corpo que já não consegue fazer o que a gente gostaria de fazer. Então, a morte vem. A gente tem um medo danado da morte, mas raciocine da seguinte forma. Raciocine assim, nós vamos voltar para o mundo espiritual. Está mais do que testemunhado aqui por vários espíritos que o mundo espiritual existe. Acabamos de receber uma mensagem do Gilson, nosso companheiro, fundador da casa, na terça-feira passada. Então, nós temos certeza do mundo espiritual. Olha que coisa boa. Vamos deixar esse corpo cheio, todo crocante aqui, né? E vamos voltar num corpo 0 quilômetro. Olha que maravilha, né? Voltar num corpo 0 quilômetro. É verdade, vamos ter que começar tudo de novo, né? Mas vamos viver aquelas épocas boas da nossa vida e vamos viver com as intuições que a gente vai carregar nessa vida, porque o aprendizado que a gente faz aqui não se perde. A gente vai guardar a intuição do que a gente aprendeu. Não fica julgado fora. A nossa individualidade não se perde. Então, meus amigos, é isso. Vamos voltar aí num novo corpo, um desses jovens preparados para o século XXI, de que nos falou a Renata, né? Vamos dar muito trabalho aos nossos pais, como eles hoje nos dão trabalho, né? Vamos voltar Ferrari, né? Vamos desencarnar Ford e Bigode e vamos voltar Ferrari, né? Essa é a história. Então, para nós encerrarmos, uma palavra de André Luiz. Eu sei que minha mulher gosta muito de André Luiz, já tocaram até a música de André Luiz aí. Então, desse livro aqui, Vivendo o Evangelho, eu também gosto de André Luiz, todos nós gostamos, né? Desse livro Vivendo o Evangelho, que já está se tornando um clássico, apesar de não ser psicografado pelo Chico, é a psicografia do Antônio Baduy Filho. Então, eu selecionei aqui, são várias mensagens. Então, eu vou ler essa aqui, a 29, Morada Terrestre. É do primeiro volume, como vocês estão vendo, que é o de capinha azul. A terra está repleta de contradições. Guerra e os que anseiam pela paz. Miséria
e os que realizam o progresso, desespero e os que espalham esperança, vingança e os que se dispõem ao perdão, egoísmo e os que semeiam a caridade, descrença e os que enaltecem a fé, discórdia e os que querem harmonia, mentira e os que defendem a verdade, crime e os que clamam por retidão, orgulho e os que aprendem a humildade, preguiça e os que trabalham com afinco, ódio e os que cultivam o amor. É o que ele está dizendo, cheio de contradições, num polo e outro polo, um polo ruim e um polo bom. E aí vem o André Luiz e fala assim: a morada terrena ainda é cenário de muitos conflitos, mas está predestinada a ser um mundo feliz, desde que você comece, agora mesmo, a buscar as lições do bem e a fazer alguma coisa em favor da felicidade de todos. Então está aí a receita do André Luiz para nós. Esse é o nosso propósito de abordar esse tema na noite de hoje. Nós aproveitarmos, como o André Luiz está dizendo, para começar agora mesmo, começar a buscar as lições do bem e a fazer alguma coisa em favor da felicidade de todos. Quem já começou, dar continuidade. Certamente vamos conseguir. Então é isso, meus amigos, que possamos aproveitar bem o nosso tempo aqui neste planeta abençoado, neste mundo abençoado, e quando chegar o nosso momento de retornar ao mundo espiritual, que possamos fazê-lo, como dizem os Espíritos, com a consciência tranquila. Muita paz para todos, muito obrigado pela atenção.